Fez gracinha à toa aí. Vai lá. Vem cá. Quase nem apareceu pelo tamanho. Não, mas tá aparecendo. Vai aparecer mesmo. Então vamos lá. Respondendo o exercício. Todo o conceito que você já comentou antes está certo, o caminho é esse. Lembrando, toda vez que você tiver inércia, primeira lei de Newton, duas condições. Você tem inércia de repouso e inércia de movimento. Inércia de repouso é a tendência do corpo ficar em repouso, velocidade zero. O que é isso? Ele vai ficar eternamente lá parado, isso é comum, isso é básico. A não ser com a força externa haja sobre ele e coloca ele em movimento. O que é a inércia de movimento? É o MRU, movimento retilíneo uniforme. É algo que está movimentando em linha reta, com a velocidade uniforme, movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? A velocidade não muda. Se está a 100 km por hora ou 100 metros por segundo, continua. A não ser que a força externa age sobre ele e faça ele parar. Detalhe, vou reforçar isso de novo, eu já falei isso um tempo atrás, falo agora. Tudo que a gente está usando na teoria seria um mundo perfeito. Livre de atrito, livre de resistência do ar e blá blá blá. Na prática é um pouquinho diferente, a gente já sabe disso. Só que a gente sabe que essa condição é a primeira lei de Newton. Lê para mim, por gentileza, número 1 de novo. Porque o cavalo é jogado para frente e o cavaleiro. Porque o cavaleiro é jogado para frente quando o cavalo para bruscamente na frente do obstáculo. Vou precisar tirar um aluno aqui rapidinho. Tá gravando aí, viu? Mas... Não tem nada não. É só... Quem não fala o nome aqui, já se levanta, pode sentar. Levanta e já pega o beco, espera bem ali, porque na prova do Barbosa. Ana Clara, Ana Júlia. Não, quem não falar o nome for dessa sala aqui, sai. Tá? Se não for, permanece quietinho, a vida continua. Bernardo, Bianca, Cauã. Cauã, Bianca. Bianca Gonçalves. Cauã Santana. Claudinete. David Kaique. Cauã Santana de Jesus. Esther Ferreira Santos. Flávio Vieira. Gabriel Campos Amaral. Gabriel Reis Machado. René Margão. Henrique Vinícius. Jaciara. João Lucas. João Vitor. José Arthur. Zé Railton. Júlia Kepler. Raquel, Camilo Vitória, Clarice, olha como é que tá as letras, é minha vista que tá tudo, as letras tá torta mesmo. Nossa! As letras tá torta mesmo, né? Leide, vamos, porque o óculos tá Isso aqui é um teste de visual. Onde você parou aqui? Clarice. Nossa, mas agora aqui eu vou ficar sem visão. Maria Beatriz Porto, é lá do terceiro meio. Maria Cristina Silva Pereira, Maria Eduarda de Queiroz Ferreira, Maria Eduarda Pereira Ramos, Matheus Vieira da Silva Freitas, Melissa de Lima Souza, Milena de Souza Barros, Paulo Rodrigo Marques Alves de Lima, Pedro Riel Maciel, Raíssa Gabriela Carvalho Pereira, Raniele Divina Marques do Nascimento, Samara Kevin Maciel Rodrigues, Sofia Cardoso de Assis, Thiago Dantas Aguiar Guerra, Wendel Borges Neves, Yasmin Ramos de Sá. Nossa, essas vídeos estão doídas. Mas ficou alguém de fora aqui? Ficou alguém de fora? Ficou alguém de fora? Não, senhor. A pessoa vai ter que fazer um toque mesmo. Nossa, agora tem muita aluno. Então vamos lá. Respondendo número 1. Não dá choque não bora não. Só dá like ou dislike. Devido à primeira lei de Newton, né, o cavaleiro, eu vou escrever com as minhas palavras, que eu acho mais correto para responder. Mas se você
Quer que eu faça um complemento com o que eu escrevi, porque tá batendo, tá parecido com o seu? Fechou, perfeito. Beleza? Só de vocês terem entendido que é a primeira lei de Newton, o cavaleiro continua a inércia de movimento, perfeito. O caminho já é esse. Devido à primeira lei de Newton, o cavaleiro... Tá escrito certo aí ou tem um LH? Cavaleiro. Tá certo? Tá É certo. leiro, né? Leiro não. Devido à primeira lei de Newton, o cavaleiro continua em inércia de movimento. Professor, na sua avaliação a gente vai ter que colocar com essas palavras, tipo inércia de movimento. Nessa prova agora? É. Não. Com certeza que é recuperação sim. Recuperação com certeza que eu vou deixar aberto. Ah, então vai Devi- ser tudo... Objetiva. Prepara, viu? Montei a provinha, ficou bem... Tem uma questão lá que é quase uma página. Deus é mais. Estou contando para vocês. Leitura, lê com calma. Separa. Beleza? Devido à primeira lei de Newton, o cavaleiro continua em inércia de movimento. Ah, vamos. Escreve aí. Número 2. Perguntas? Não sei. Não sei. 2. Agora é VOF. Marque para as afirmativas verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Fechou. Aí você tem 4 alternativas, vamos lá. Qual dos dois? O primeiro. Que aí depois você ajuda ele. Senta aqui, ó. Senta aqui nessa minha cabeça, gente. Se você quiser vir mais um pouquinho pro meio ali. Fique conectado aí na parede. Cheio de avatares nessa sala aqui. Continuando. Verdadeiro ou falso? Aí o primeiro fala assim, a primeira afirmativa. A massa é a medida quantitativa da inércia. O que é quantitativo? O que é quantitativo? O que você acha que é quantitativo? O que você acha que é quantitativo? A gente sabe que é isso. Aí tá falando assim, ó, a massa é a medida quantitativa da inércia. Como você chama mesmo, brother? Tá rabiscando aí, não pode? Andrei. O que você acha que é quantitativo? O que você acha que isso aqui está dizendo? A massa é a medida quantitativa da inércia. E é a massa do corpo, né? Em outras palavras, falando mais simples, o que é o quantitativo? Quanto maior a massa, quantitativo. Maior a massa ou menor a massa, está referente à inércia. De novo, quanto maior a massa do corpo, maior a inércia dele. Quanto menor a massa do corpo, menor a inércia dele. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Professor, não consigo conceituar isso melhor. É só você lembrar da situação que eu falei para vocês do brother lá, a criança na bicicleta e o caminhão. Quem tem mais massa, o caminhão ou o garoto com a bicicleta? Caminhão. Quem tem mais inércia? O caminhão. Como assim mais inércia? Se os dois estão em movimento, inércia de movimento, qual que é mais fácil de eu parar? A criança na bicicleta. Porque a massa é menor, a menor inércia. O que é inércia? A tendência dos corpos ficar em movimento ou parado. É você tirar aquilo da inércia. O que é mais fácil eu tirar da inércia? 500 gramas de um objeto ou 200 quilos. 500 gramas. Menor massa, menor inércia. É mais fácil eu tirar da inércia de repouso. Então é isso. Então quando o exercício fala aqui, ó, a massa é medida quantitativa. Quantitativa é, se eu aumentar a massa ou diminuo a massa, né, fazer diminuição de massa, eu alterar a inércia, é verdade. Quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto menor a massa, menor. Então isso é verdadeiro. Beleza? Então, quantitativo é de quantidade mesmo. Quantitativo é de quantidade. Mas o que ele quer dizer aqui é relacionado a isso mesmo, quantidade. Quanto mais massa, mais inércia. O conceito aqui é esse. Beleza?
Segunda afirmativa. Se não existir atuação de força constante sobre um corpo, de modo algum poderá existir velocidade. E aí? Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Lei, dá uma lidinha aí. Afirmativa 2. Eu acho que é falsa. A primeira é verdadeira, a segunda aqui, ó. Vamos lá. É falso. Por quê? Porque. Vamos lá, a gente tá aqui pra isso. Se liga. Lê de novo, por gentileza aí. Peraí, vamos rapidinho. Lê de novo aí, por gentileza. A força está relacionada com a variação da É a velocidade. outra, essa A segunda. Se não existir. Opa! Deixa eu ler lá rapidinho, depois eu leio. Se não existir atuação constante de uma força sobre o corpo, de algum modo poderá existir velocidade? Ele está dizendo o seguinte: se eu não ficar aplicando força em algum corpo, ele não tem velocidade. Quer dizer que a velocidade não vai existir. Para existir velocidade sempre tem que ter força. Estou dizendo isso. Isso é falso relacionado à primeira lei de Newton. De novo, o que é a primeira lei de Newton? Se um objeto está parado, qual é a velocidade dele? Zero. Calma, não, relaxa. Se o corpo está em parado, qual é a velocidade dele? Zero. Isso aqui é velocidade. Só que é zero. Isso aqui é velocidade. Tá tendo. Toda vez que a gente fala a primeira lei de Newton, as forças resultantes, que é a somatória de todas as forças resultantes, vocês vão aprender isso mais adiante, que é força peso, força normal. Você tem várias forças atuando sobre o corpo. A somatória delas é nula, é zero. Qual que é a força que está sendo atuada no corpo aqui? Zero. Zero Newton. Você concorda comigo que se eu exercer uma força aqui, ele começa a ganhar velocidade? Sim. Então, quando eu não tenho força, ele tem velocidade, só que é zero. Agora, a segunda condição. Eu tenho um objeto. Passa essa porta aí, por gentileza. Aqui é a segunda lei de Newton, ó. Movimento retilíneo uniforme. Eu tenho um objeto aqui, ó. Uma esfera. E ela está a essa velocidade, 10 metros por segundo. Essa é a velocidade dela, o tempo inteiro. Segunda lei de Newton me diz, se eu tenho um objeto que tem movimento retilíneo uniforme, ele vai ficar eternamente. Eternamente naquela velocidade. A não ser com a força haja sobre ele. Então, se eu tenho que aplicar uma força para mudar a velocidade, zerar ou aumentar, quer dizer que no movimento retilíneo uniforme, a força é quanto? Zero também. Eu não tenho força quando está em inércia de repouso e nem MR1. A força atuando sobre esse corpo aqui é zero. Porque você concorda comigo que se eu aplicar uma força aqui, ó, se eu empurrar mais a bolinha, eu estou aplicando força, ela não vai aumentar a velocidade? Sim. Que é a mesma coisa que alguém já está ali andando de bicicleta, você vai lá e empurra ela, para ela ganhar mais velocidade. Ou alguém que está vindo de bicicleta, você aplica uma força para parar ela. Mas fora isso, ela tinha uma velocidade, só que não precisava de força para ela manter aquela velocidade. Não precisa. Tanto que a força é zero e também quem é zero? A aceleração. Metro por segundo ao quadrado é zero. Aqui também a aceleração é zero. Vou repetir mais uma vez o que é a aceleração. A aceleração é você acrescentar na velocidade. Se a aceleração é zero, você não está acrescentando a velocidade. A velocidade, se ela tiver 2, 3, 0, 20, 30, ela vai continuar a mesma. O que é a aceleração? Você ficar acrescentando na velocidade, só aumentando. Se o movimento é retilíneo uniforme, a velocidade não muda, não tem aceleração. Porque se eu tenho aceleração, eu estou aumentando a velocidade ou estou diminuindo. Eu posso desacelerar também. Eu também não tenho força. Porque se eu aplicar uma força aqui, ó, atrás aqui nessa esfera, ela vai aumentar mais a velocidade. Tanto, por isso que existe a segunda lei de Newton. Vocês têm que fazer o cartaz para colar aqui, que é assim, ó. Força é igual a massa vezes aceleração.
Quando eu aplico uma força sobre uma massa, o que ela ganha? Aceleração. Na fórmula de aceleração, ela sempre vai ser elevada a 2? Isso aqui é a unidade de medida, é. Porque aqui não tem aqui, ó. Aceleração média, né, ou só aceleração é igual variação de velocidade dividido por ΔT. Qual que é a unidade de medida? Metro por segundo, dividido por S. Quando eu resolvo, vai ficar metro por segundo ao quadrado, que é segundo vezes segundo. S vezes S é S ao quadrado. Ah, então nessa fórmula S tem a fórmula Não, o resultado final é aqui, ó. Ó, a unidade de medida de aceleração metro por segundo ao quadrado, tá aqui, ó. Se você estiver fazendo a prova, dá uma olhadinha. Por isso que eu falei, coloca as unidades de medida. Tá faltando a segunda lei de Newton, viu? Vocês vão precisar. Mais antes prevenido que remediar. Mas antes ser preparado do que a vir você pô, não preparei. Então essa afirmativa aqui é falsa. Porque quando não tem força, tem velocidade sim, velho. Teria. Depois eu junto lá. Lê a segunda aí, por gentileza. A força está relacionada com a variação da velocidade, sendo diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo. Professor, empresta um canetão para ele fazer? Tem aqui. Ainda sobreviver no mato aí. Continuar. Vou reler de novo. Aqui, por gentileza. A força está relacionada à variação de velocidade. Cara, eu acabei de falar isso aqui. Olha isso aqui. Eu falei pra você que se eu aplicar uma força aqui, ó, eu não vou variar a velocidade. Isso é notório. Tem ó, a lixeira, tá zero a velocidade. Se eu começar a aplicar uma força e empurrar ela não vai ganhar velocidade? Sim. Aqui, ó. A força está relacionada à variação de velocidade. Certo. Sendo diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo. O que é algo diretamente proporcional? Se eu aumento um, eu aumento o outro. Sabe qual é a treta? Diretamente proporcional a isso. Se eu aumentar a velocidade se eu aumentar a força, desculpa, eu estou aumentando a velocidade. Logo eu estou aumentando quem também? A aceleração. Aqui, ó. Se eu aplico uma força sobre uma massa, eu aumento a aceleração também. Porque ele está aumentando quem? A velocidade. Então essa terceira afirmativa é verdadeira. Quarta afirmativa. Quanto maior a velocidade constante que um corpo possui, maior será a força necessária para manter essa velocidade. Isso é verdadeiro ou falso? Ou, quando ele fala assim, ó, velocidade constante. O que é uma velocidade constante? É continuar sempre a mesma. O que é algo constante? O amigo que conversa constantemente, todo dia, não muda, frequente, uniforme. Constante é uniforme. Velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Quanto maior a velocidade constante, o que é maior? Sei lá, em vez de ser 10 aqui, ó, seria 100. Aumentei a velocidade. Ela é constante, sempre a mesma. Pergunta básica: precisa aplicar força se a velocidade é constante? Não. Não precisa. O que é a velocidade constante? Movimento uniforme. Então a última afirmativa é falsa, porque ele falou que precisa aplicar força. Pode ir lá, parece a sua prima.